Até quando eu entrei na maçonaria, eu tinha esse receio, realmente, essa questão de vender alma, essa questão de sacrifícios, essa bobagem toda. Quando eu entrei, eu vi que é uma fraternidade de homens que querem se melhorar. Existe uma filosofia por trás disso, que é a filosofia de construção, pura e simplesmente. Isso acaba decepcionando algumas pessoas que querem achar dentro da maçonaria bodes, sacrifícios, levitação, atração pelo dinheiro e acabam saindo magoadas, né? Decepcionadas da ordem porque não acham isso. Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um Bode Papo. Meu nome é Cristiano de Almeida, sou sereníssimo grão-mestre da Grande Loja da Paulista Group. Os nossos irmãos grupianos, aqueles que admiram a nossa ordem, também admiram aqui o nosso canal, fiéis inscritos e seguidores, devem estar achando estranho aqui o nosso cenário, né? Pois eu estou gravando o nosso breve Bode Papo, episódio número 3, aqui dos estúdios da REC 709. Geralmente eu falo com vocês, né? Bato esse bode papo, na verdade, né? De outros lugares. Mas hoje calhou de nós gravarmos aqui nos estúdios da REG 709. Então hoje vai ser um tema muito interessante, é direcionado aos irmãos grupianos, é direcionado aos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e mar, de todas as potências, todos os irmãos que sejam realmente maçons, né? E eu vou dizer o porquê eu estou usando essa expressão. Então vale para você também que está adormecido, vale também, vai ser muito proveitoso para você que está na sua potência, independente de loja maçônica. Então aqui, na verdade, é uma posição, é uma postura da Grande Loja da Paulista e eu, neste momento, como sereníssimo grão-mestre da mesma. Então, uma posição sobre alguns assuntos que são polêmicos, sobre alguns assuntos que são sempre recorrentes nas perguntas aqui nos comentários. Eu espero aqui sanar de uma vez por todas essas questões. Eu espero também que todos vocês que assistam esse bode-papo, que possam refletir antes de questionar ou antes de comentar, reflitam, pesquisem bastante, porque o que a maçonaria ela sempre nos incentiva? A livre investigação da verdade. Então a maçonaria não é uma seita, você não entra numa sociedade onde se faz lavagem cerebral, onde é dito ali o que deve ser feito, você não pode pesquisar e você não pode ter uma via de fato. É claro que você tem que confiar ali nos dirigentes maçônicos, você tem que confiar na liderança maçônica, principalmente naqueles mestres que estão te passando ali as orientações. Mas sempre as orientações, as instruções são dadas com bases reais, com bases onde você pode pesquisar, tanto maçônicas como as do mundo, por exemplo, profanas, como nós costumamos dizer. Nós já falamos aqui muito sobre esse tema de profano, na verdade, essa nomenclatura profano. Então, é a livre investigação da verdade. Então, toda informação que você, irmão, tem na sua potência, do seu venerável mestre, do seu mestre, você pode constatar, você pode comprovar ali por si próprio. Tá? Lembrando que eu repito, né, o que eu disse, você tem que confiar ali na história maçônica do seu mestre e confiar no que ele está passando. E ele mesmo vai te passar essas fontes, ele mesmo vai te passar essas pesquisas para que você possa fazer os seus trabalhos, para que você possa também crescer na senda maçônica. É claro que tem diversas instruções, tem diversos pontos na maçonaria que são passadas de boca ao ouvido, de mestre para mestre. Então, nem tudo, como eu costumo dizer, estão nos livros, nem tudo estão nos podcasts, nem tudo estão nos documentários, está na cabeça aí do seu venerável. Então, é uma tradição que é passada de geração a geração. Então, antes de nós continuarmos, então, esse podcast, episódio número 3, não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se fizer realmente o sentido para você. Isso nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho da Grande Loja da Paulista, da Group, que é desmistificar a maçonaria, tirar o seu folclore e trazer a beleza da nossa ordem a esse novo século, mas sempre mantendo a tradição maçônica, sempre falando da parte institucional, dos objetivos e desmistificar, né, claro, alguns pontos, alguns conceitos, como nós vamos falar hoje. Perfeito? Então, sem mais delongas, esse é um bode-papo, eu com vocês. Eu anotei aqui muitas das perguntas, né, muitos dos comentários que são recorrentes aqui, não só no nosso site, não só nas nossas redes sociais, mas principalmente aqui no nosso podcast também, no nosso breve bode-papo e também no nosso podcast, tá? Então, fiquem atentos, espero que seja proveitoso, fique conosco até o final.
O que é sempre recorrente, o primeiro ponto que é sempre recorrente aqui das nossas transmissões e que sempre nos perguntam, né, isso vale tanto para irmãos recém-iniciados, assim como pessoas que queiram adentrar a ordem, né, que é a história da maçonaria, né, o ponto de vista histórico e místico da maçonaria. Então, alguns dizem que a maçonaria tem milhares de anos, alguns dizem que a maçonaria tem séculos de existência, enfim. Não há nada comprovado de que a maçonaria exista há milhares de anos. Mas quando você pensa que sempre existiram corporações de ofício, com corporações de construtores, então sempre houve a maçonaria, mas não com essa denominação que nós temos hoje ou com essa organização. Então, desde que o homem ele se levantou, erigiu ali as primeiras construções, houve, claro, construtores, que são maçons. Lembrando que maçonaria quer dizer construção, maçom quer dizer pedreiro construtor. Tá? Mas no nosso caso, nós somos maçons especulativos, não somos maçons operativos. Isso é muito simples, tá? É o maçom operativo, aquele que trabalha realmente na construção, e o maçom especulativo é o maçom da mente, tá? Os estudos em volta da maçonaria. E essas corporações de ofício, elas agregavam não só os construtores, mas também como os jardineiros, como os pintores, como os carpinteiros, enfim, eram ofícios agregados para uma construção. Então nós temos as lendas maçônicas, né, que é o lado mítico da ordem. Então, pela lenda maçônica, nós somos herdeiros dos construtores do Templo do Rei Salomão. Tá? Essa é uma lenda que foi perpetuada até a Idade Média, até a criação, digamos assim, da maçonaria especulativa como nós a conhecemos. Existe uma ampla documentação em poder da França, em poder da Inglaterra, em poder da Escócia, que data, que na verdade registra esses momentos da maçonaria operativa, da construção das catedrais, da construção das fortalezas, enfim, onde os reis patrocinavam esse tipo de arte. Então a maçonaria, ela sempre teve um papel de destaque no mundo e nos países onde ela foi contratada, digamos assim, porque era uma corporação de pedreiros. Tá? Então você ser maçom, você ser pedreiro, era uma questão de status. Por quê? Porque existia o segredo da construção. Tá, que era passado ali apenas para quem fazia parte. E para fazer parte dessa corporação, você tinha que ser escolhido. Então, tudo que nós herdamos dessa maçonaria operativa, nós utilizamos hoje na maçonaria especulativa. Tá? Não entrando muito no ponto de vista ritualístico, que isso, como nós cansamos de dizer aqui, nosso sapientismo grão-mestre Paulo Rafael também frisa bastante, isso é apenas para os iniciados, isso é apenas para aquele que passou por todo um processo para estar ali dentro da ordem. Tá? Então, esse já é um outro ponto. Então, do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que o documento mais antigo da maçonaria, se tratando de maçonaria, é o poema de Halliwell, né? Ou o poema Régio. Por que chama poema de Halliwell? Halliwell foi um antiquário que encontrou esse documento, data-se de 925 a.C., alguns vão dizer que foi escrito entre 1370 e 1390, onde fala do rei Atelstan, considerado aí um dos primeiros reis ingleses, que chama os maçons ali operativos para que eles façam leis, façam regimentos e padronizem ali como podemos dizer, a corporação de ofício, a corporação de pedreiros, a corporação dos maçons. Tá? Então, maçom vem do francês, quer dizer simplesmente pedreiro, tá? Ou do inglês, o mason, né? Que quer dizer pedreiro, ou Freemason, né, quer dizer o pedreiro livre. Tá? São assuntos um pouco mais detalhados que nós poderíamos tratar em outros pontos. Então, da parte de vista histórica, nós temos documentos que comprovam que a maçonaria ela existiu, ela é documentada, existiu na Inglaterra, existiu na Alemanha, existiu na Itália, existiu na França, até que houve um ponto culminante ali, principalmente em 1600, onde existe o registro mais antigo, que é da loja Mary Chapel, número 1, né? Ali daquela região da Escócia, onde se tem ali datado também o primeiro maçom iniciado que não fazia parte da corporação de ofício. Tá? Isso também é um assunto para nós tratarmos em outro bode-papo ou em outro podcast. Então, na verdade, quando nós falamos de maçonaria especulativa, que é a maçonaria como nós conhecemos hoje, com a sua organização, com seus grupos de estudos, baseado ali numa ciência operativa. Por que baseado numa ciência operativa? Por causa do simbolismo. Né? O maçom operativo, o pedreiro, ele trabalha na construção física. O maçom, né, o especulativo, ele trabalha ali na construção interior, construindo um novo homem. Então, esse é um dos objetivos que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Então, historicamente está comprovado. Agora, em si falando do lado mítico, se falando da parte lendária,
as lendas, até os nossos antigos irmãos da Idade Média diziam que a maçonaria descende desde tempos imemoriais. Enfim, isso é um outro assunto também que tem que ser um pouco mais aprofundado. E infelizmente nós não podemos tratar desse assunto aqui nem no nosso bode-papo, mas nem no podcast. Então isso dá uma noção do surgimento aí da ordem, tá? Então já existia um registro de 1600, Elias Ashmore foi também iniciado entre 1630 e 1660, também era uma ação especulativa, então já existia a maçonaria especulativa. Houve uma organização posterior em 1717, apesar de não há nenhum documento que comprove isso, só uma datação de 1723 com a criação e a fundação da Grande Loja da Inglaterra, que ainda não era unida, era a Grande Loja da Inglaterra, em 1717, onde se padronizou a maçonaria como nós conhecemos hoje. Ali houve uma divisão dos modernos, que fundaram a Grande Loja da Inglaterra, e os antigos que não concordaram com alguns aspectos. Tá? Ela só se tornou Grande Loja Unida da Inglaterra em 1813, quando houve a junção dessas duas potências, digamos assim, porque existia a Grande Loja da Inglaterra, existia a Grande Loja dos Antigos. Né? Então, entre 1790, houve dois grão-mestres que, apesar de não só de serem irmãos na ordem, também eram irmãos de sangue. E aí unificaram em 1813. Perfeito? Isso você pode pesquisar, nós vamos deixar algumas bases aqui também, vamos procurar, né? Verificar se é possível deixar algumas bases aqui no link da descrição para que você possa pesquisar. Tá? Então, o intuito de hoje é justamente deixar o fanatismo de lado, deixar a arrogância de lado, deixar a ignorância de lado, porque a maçonaria ela combate a tirania e a ignorância. Então nós não podemos ter maçons ignorantes. Em qualquer potência que seja, ou na Grupo, ou em qualquer outra potência, o maçom ele tem que saber de onde que ele veio, para que existe a maçonaria e qual é o objetivo da maçonaria no mundo. Então ele não pode ser um ignorante maçônico, e nem ele pode se deixar levar por uma doutrinação equivocada ou uma lavagem cerebral dos conhecimentos da ordem, vamos dizer aqui, administrativos e históricos, digamos assim, porque o que nós tratamos no podcast, no bode-papo, do fator institucional e também histórico, ritualístico, apenas para membros da ordem. Tá? Então, continuando, já deu aqui nesse primeiro ponto para ter um breve panorama. Tá? O segundo ponto é por que do folclore e misticismo na ordem. Aí nós temos que voltar realmente à história da época em que a maçonaria ficou mais conhecida, entre 1717 para frente. Nós vamos entrar em questões históricas, não se falando da Igreja Católica, não estamos falando aqui religiosamente, estamos falando aqui historicamente, e são pontos históricos. Né? A partir do momento que surgiu ali o que era considerado um clube de cavalheiros, o que era considerado ali um grupo, até então masculino, que se reunia às portas fechadas, tinha membros da alta sociedade que começavam a se reunir, começavam ali a tratar de assuntos que até então eram proibidos pela igreja. Então, a grande sacada, digamos assim, da mudança do operativo para o especulativo foi exatamente essa, que o operativo ele aceitava pessoas que não eram maçons, que são chamados especulativos, para poderem debater as suas ideias dentro das lojas maçônicas, ou melhor, dentro das reuniões maçônicas, sem que houvesse ali uma represália por parte da igreja até então dominante. Né? E desde essa criação da igreja, foram lançados pelos papas até então, se não me engano é Pio IX, foi lançado várias encíclicas papais, né? Várias bulas papais, na verdade, que são, digamos, não são mandamentos, são decretos dados pelo Papa que proibia uma pessoa que era católica fazer parte da maçonaria. E esse decreto ele ainda constitui, na verdade, ele ainda se mantém até hoje, tá? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é uma visão que a Igreja Católica tinha da ordem justamente por ela não ter mais o acesso daqueles membros na igreja e sim nessa nova fraternidade que assim surgia. Então, a partir daí, a partir da nossa sociedade ela ser secreta nesse período por questão das perseguições, então ela foi ali tendo essa fama de ser alguma coisa ruim, de ser alguma coisa, algum fator ali de conspiração para quem estava envolvido, e as lendas e esses folclores perpetuam-se até hoje. O que ajudou também a ter esse folclore, a nós continuarmos com esse pensamento em relação à maçonaria, foi o Leon Taxil. Tá? Vocês podem pesquisar também sobre Léo Taxon, que ele escreveu sobre o misticismo na franco-maçonaria. Ele escreveu esse livro, se não me engano, em 1870. Tá? Eu sempre coloco entre datas para não errar ali a data. Vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem colocar nos comentários. Vamos colocar ali de 1840 a 1880. Ele escreveu um livro dizendo
que ele fez parte da maçonaria, que é o misticismo da franco-maçonaria. Ele disse que fez parte da maçonaria, e dentro da maçonaria os membros maçônicos adoravam bode, adoravam Bafomé, existiam orgias, enfim. Esse livro, é claro, ele vendeu milhares de cópias, é óbvio que vendeu milhares de cópias, porque se você falar bem da maçonaria, não é bom. Né? Não é interessante. Você falar mal, que existe uma conspiração, que existe uma certa maldade, com certeza, aí você tem muito mais retorno. Tá? E ele ficou muito rico com a relação desse livro. Ele ficou também muito conhecido, né? Muito famoso, e mistificou essa questão até do bode da maçonaria, essa questão da associação com o Bafomé, que não existe na maçonaria. Tá? Desculpe até decepcionar alguns, não existe na maçonaria. E isso ficou na mente, né? No inconsciente popular, tanto na Europa até chegar ao Brasil até hoje. Tá? Então, se você perguntar até para os mais antigos, quando você fala maçonaria, a primeira associação é com o bode. Tá? Por quê? Maçonaria? Ah, maçonaria que adora o bode, né? Que bebe o sangue do bode. Então, enfim, hoje nós brincamos com esse simbolismo, né? Nós nos chamamos de bode, tem caneca do bode, nós até apresentamos aqui num podcast anterior, então nós brincamos com isso. Existem várias definições, existem várias versões, o porquê do bode na maçonaria, né? Da questão da Inquisição, que alguns maçons foram presos, eles não falavam, então os inquisidores os chamavam de bodes. Existe uma questão também bíblica da questão do bode, que os judeus, eles colocavam segredos ali no ouvido do bode, despachavam o bode ali no deserto, para que ele levasse ali, não matava, né? Soltava ele no deserto para que ele levasse ali os pecados do povo, enfim. Existem várias explicações, tá? A mais conhecida, então, do Leon Taxi. 8 anos depois dele ter escrito esse livro, ele veio a público e disse que tudo não passou ali de um embuste, tudo ali não passou de uma mentira, que ele fez ali em um determinado momento da vida dele. Só que até então, esse mal já estava propagado, essa infâmia com a nossa ordem já estava perpetrado. E até hoje existe, né, essa questão do folclore da maçonaria. E o que eu acho estranho, pelo menos mais aqui no Brasil, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de viajar para fora, mas vários irmãos nossos já tiveram a oportunidade de viajar para fora. É claro que existe ali uma preocupação, existe ali uma curiosidade, mas nem tanto como no Brasil. Tá? Então, às vezes, nós vemos até nos nossos próprios comentários, nós já tivemos irmãos que passaram por algumas situações. Eu estive acompanhando agora também o YouTube, até com algumas pessoas, né, que foram acusadas, né, entre aspas, de pertencer à ordem maçônica, e choveu comentários ali no canal dessas pessoas que não fazem parte da ordem, apenas fizeram uma menção à ordem, e são comentários realmente lamentáveis, né, porque mostra ali... eu não diria um nível cultural, porque tem pessoas de nível cultural baixo que têm um entendimento melhor. Então, você ter um nível cultural alto não quer dizer que você tenha ali um entendimento melhor. Tá? Nem sempre, né? Nem sempre uma coisa casa com a outra. Então, nós já vemos ali comentários de dizer, poxa, você entrou para a maçonaria, você vendeu sua alma para o diabo, né? Ah, agora você vai conhecer o demônio. Agora siga a Deus, não siga a maçonaria, não siga o Deus maçônico. Então, são bobagens, tá? São bobagens que nós já estamos cansados de ouvir. Mas nós nos resignamos porque sempre ouviremos, né? São mais aí de 300 anos dessa infâmia, tá? Também já existia antes também, tá? Então, até hoje, existe esse folclore, existe esse misticismo. Eu sempre digo, acho que eu disse, né, no começo dos nossos podcasts, desde os primeiros episódios, né, apesar que hoje é um bode-papo, mas estou citando aqui o nosso podcast, sempre quando uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, maçonaria é do diabo, maçonaria mata pessoas, maçonaria faz sacrifícios, maçonaria é isso, maçonaria é aquilo, eu conheço alguém que entrou dentro de uma loja maçônica e viu isso. Você pergunta, qual é a base? Você entrou? Você se tornou maçom? Me tornei, entrei e vi isso e isso. Você tem como provar? Tudo que nós falamos, principalmente hoje em dia, apesar de nós estamos num ambiente muito chato hoje, a gente fala uma coisa, já vem 7 pedradas, a gente fala uma coisa contrária, vem 7 pedradas, a gente fala uma coisa a favor, nós somos atacados. Então hoje o mundo está muito chato, hoje todo mundo quer ter a oportunidade de falar, mas não sabe se expressar. Né? Você se expressar, hoje nós temos liberdade de expressão, muito mais aflorada, mas as pessoas não conseguem utilizar essa liberdade de expressão. Então acham que na ignorância, acham que gritando, acham que falando mais alto vão ser ouvidas, né? E ninguém quer saber mais da opinião do outro. Então tem muitas pessoas que são contrárias à minha opinião, eu respeito. Eu coloco meu ponto de vista e aceito o ponto de vista da outra pessoa. Mas hoje em dia, a pessoa ela quer que seu ponto de vista ela seja aceito. Ela não descansa enquanto o seu ponto de vista não ser aceito ali, até agredindo a pessoa verbalmente, né? E quando acontece de ter mais pessoas ali que têm o mesmo pensamento dessa pessoa que está agredindo, ela se sente mais forte, tá? Então é o que acontece hoje. Mas é o que eu costumo dizer,
só concluindo esse assunto, pergunte para a pessoa, vocês vão verificar que é sempre o mesmo assunto. Ah, eu conheço uma pessoa, ah, eu vi falar, ah, minha família tem um parente que é. Então nunca é com a pessoa, ela sempre ouviu falar. Isso é leviano. Tá? Hoje em dia, falando pessoalmente, né, uma experiência pessoal, eu procuro não falar de religião, não procuro falar de outras fraternidades que eu não conheço. Então, às vezes a gente estuda uma sociedade, estuda uma fraternidade, ah, mas essa fraternidade faz isso, faz aquilo. Eu não sei, eu não posso emitir ali uma opinião, nem um julgamento. Na verdade, eu não posso julgar, ninguém pode julgar ninguém. Mas eu não posso nem ali omitir ali, ou melhor, emitir uma opinião sendo que eu não conheço. Então eu procuro me inteirar dos fatos para poder ter algum conceito no caso. Tá? E o que mais acontece é hoje. E realmente, até quando eu entrei na maçonaria, eu tinha esse receio, realmente, essa questão de vender alma, essa questão de sacrifícios, essa bobagem toda. Quando eu entrei, eu vi que é uma fraternidade de homens que querem se melhorar. Existe uma filosofia por trás disso, que é a filosofia de construção. Pura e simplesmente. Isso acaba decepcionando algumas pessoas que querem achar dentro da maçonaria bodes, sacrifícios, levitação, atração pelo dinheiro e acabam saindo magoadas, né? Decepcionadas da ordem porque não acham isso. A ordem maçônica ela é bem mais simples do que se imagina e às vezes essa simplicidade acaba afastando muitos dos que nela conseguem entrar. Tá? Então, até existe a questão, mas se fica rico entrando na maçonaria, você melhora de vida entrando na maçonaria, eu ouvi falar que todo maçom é rico. São lendas, são lendas. Você fica rico trabalhando todo dia, você fica rico ali, correndo atrás do que é seu, do que você procura ter. É claro que dentro da maçonaria você conhece pessoas de diversos campos de trabalho, diversas culturas, diversos conhecimentos que você acaba ali andando com pessoas boas e que também querem se tornar melhores, e você acaba também se tornando melhor. Tá? Mas a maçonaria não vai te dar mais dinheiro, a maçonaria não tem segredos para você fazer qualquer tipo de magia, qualquer tipo de coisa para ficar rico. Tá? Então, até vamos falar nisso aqui nos pontos finais. Tá? Então, se você quer entrar na ordem maçônica por isso, não se decepcione. Maçonaria, você não tem ganhos, você tem gastos. Porque tem gasto para você ir até a reunião, tem gasto para você manter a sua reunião, tem gastos para você poder ajudar os maçons necessitados e também fazer obras de caridade. Então, se você entrar com esse pensamento, infelizmente, você vai se decepcionar. Então, se falando do folclore e misticismo, realmente são os que os detratores da maçonaria mais utilizam. Aí também se fala muito do objetivo da ordem. Tá? Qual é o objetivo da ordem? Eu vou dizer que o objetivo da ordem ele é exatamente o inverso do que eu vou dizer aqui para vocês. Tá? Como está sendo tratada a ordem hoje em dia, até pelos próprios maçons? Tá? Primeiro como clube de negócios. Então você entra na maçonaria para ter um clube de negócios, para conhecer empresários, para conhecer pessoas que têm um nível elevado. Então entra-se com esse pensamento. E eu vou dizer que não é isso. Tá? Entra-se por status, de ser chamado de maçom, de fazer parte da maçonaria, de ter um status maçônico. Tá? De ter um plano de carreira dentro da maçonaria. Tá? E a maçonaria é justamente o contrário. A nossa ordem maçônica é justamente o contrário. Tá? Então, esse folclore de dizer que só entra quem é rico, na verdade, também é uma lenda. Tá? Então, dentro da maçonaria, somos todos iguais. Não importa se você é um encanador, realmente deveria ser assim. Né? Infelizmente, nem todos compartilham dessa cultura, dessa tradição maçônica. Tá? Mas esse é assunto para outro momento. Então não importa se você é um encanador, não importa se você é dono de uma empresa, se você é dono de uma rede de hotéis, dentro da maçonaria você é igual. Todos nós somos irmãos, por isso que se chama irmandade, por isso que é uma fraternidade, todos nós somos iguais. Então às vezes se liga essas questões, se tem um conceito, a pessoa já é rica, a pessoa já tinha a sua estabilidade financeira antes de entrar na maçonaria, só que quando entra as pessoas já associam esse estado, digamos assim, financeiro da pessoa, a entrada na maçonaria. O que eu costumo dizer, se você entra numa ordem que ela te ensina a ser um ser humano melhor, e eu costumo dizer também, a maçonaria ela não faz de homens ruins bons homens, ela faz de bons homens excelentes homens, então é diferenciado. Então se você está ali ao lado de pessoas boas, que querem se melhorar, pessoas que crescem junto com você, pessoas que lutam pela família, lutam pela sua pátria, lutam em aplacar a dor do próximo através da caridade e aplicam esses ensinamentos, com certeza você vai ficar mais sábio, você vai ter a sabedoria da maçonaria e vai conseguir ali ter um equilíbrio na sua vida.
tanto na área profissional, na área pessoal, na área espiritual. Então isso é comum, né? Isso vem por acréscimo. Então o objetivo principal da maçonaria é ser um novo homem, é construir um novo homem. Essa questão de clube de negócios, status, plano de carreira, isso vem por acréscimo, tá? Outro ponto também de como a maçonaria está sendo tratada hoje, tá? Até porque nós chamamos de pessoas que entram na maçonaria, querem essa alcunha de irmão, né? Todos os maçons entendem o que eu quero dizer, porque um irmão ele tem que ser reconhecido como tal, né? E podemos chamar de profanos de avental. Por que profanos de avental? Porque eles entram dentro da ordem. Tem pessoas que não gostam, né, dessa colocação, né? Tem pessoas que dizem, tem pessoas que entram na maçonaria, mas a maçonaria não entrou dentro delas, tá? Tem gente que brinca com isso, acha um conceito cafona, mas para quem é maçom realmente, para quem vive maçonaria, é um conceito mais acertado. Então não adianta você entrar na ordem maçônica e continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que se transformar. A maçonaria tem que te transformar. Você tem que sentir essa energia, tem que sentir esse desenvolvimento e esse objetivo da ordem do seu venerável mestre em passar as instruções para que você se torne uma boa pessoa, para que você se torne um irmão melhor, um pai melhor, um filho melhor, seja ali um construtor social. Comece primeiro na sua família, depois ali no meio onde vive, tá? Esse é o objetivo da ordem. Então, se a pessoa ela entra na ordem, até tinha um venerável antigo, né, um mestre antigo, que falava isso, né? Ou a maçonaria, ela melhora o homem de vez ou ela piora de vez. Porque ali dentro as máscaras caem através dessa fraternidade, através da bênção do grande arquiteto do universo. Nós vamos falar sobre isso também. Então não adianta uma pessoa se tornar maçom e se tornar um profano de avental. Então ele era um profano de entrar na ordem, ele coloca ali as suas indumentárias maçônicas, mas continua sendo profano. Ele continua fazendo conspiração, ele continua fazendo maledicência contra os seus irmãos. Eles pregam muito, né, falam muito, mas não cumprem. Por isso que eu até digo aos nossos irmãos, confie naquelas pessoas que fazem, não que falam. Preste atenção nas atitudes das pessoas, nas atitudes dos irmãos, e não o que os irmãos falam. Porque falar, se fala demais. Eu faço isso, eu falo aquilo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou... Meu Deus do céu, eu sou o máximo. Tá, mas a vida não condiz com isso. Então, se atentem, meus irmãos, às atitudes, não às palavras. E não estudam. Hoje em dia, não se estuda maçonaria. Por que há um diferencial na GLUP? Por que há um diferencial na Grande Loja Unida Paulista? Aqui nós estudamos. Aqui nós sabemos o que nós estamos fazendo. Aqui nós sabemos a história da maçonaria, nós sabemos qual é o objetivo da maçonaria. Eu sei por que eu estou sentado ali. Eu sei aonde eu quero chegar. Então eu tenho que saber. Muitos entram na ordem e não sabem a origem da maçonaria, não sabem ali os pontos da maçonaria, tanto como nós dizemos aqui, míticos ou históricos. Não sabem onde surgiu, não sabem nada da ordem. Só querem o status da ordem. Então não são verdadeiros maçons. Então não conseguem ali adiantar. E o nosso papel hoje como tal é perpetuar a tradição maçônica. A maçonaria não pode ficar para trás. A maçonaria ela é progressista. Ela tem se mantido até hoje, mais, não vou dizer 300 anos, porque ela tem muito mais que 300 anos. Isso falando especulativamente, os irmãos vão me entender. E ela se mantém assim justamente pela tradição que é perpetuada. Então o maçom ele tem que ser um estudioso. Não existe maçom preguiçoso. Então questão de status, questão de festas que há depois ali da reunião. Não, isso vem agregado. Isso não é mais importante. Importante é ir na minha reunião e aprender com o meu venerável mestre. Uma filosofia de vida. Por isso que as reuniões às vezes são semanais ou quinzenais. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Eu não posso aprender dentro da minha loja maçônica, dentro do meu templo maçônico e deixar morrer ali. Então eu não estou fazendo nada, na verdade. Tá? Então esse é o ponto. Você fala também da questão da intervisitação. Existem decretos, existem situações dentro da ordem que proíbem a intervisitação. Se nós formos estudar o Landmark 1415 de Mackey, ou Mackey, né, Albert Mackey, ou Albert Mackey, depende do seu idioma, da sua forma de falar, o Landmark 14, Landmark 15, todo irmão tem direito a frequentar uma reunião maçônica, mas isso já vem atrelado ao Landmark 15, desde que ele se comprove como maçom. Então, qual é a postura que nós temos na Grande Loja da Paulista? De aceitar todos os irmãos, desde que eles comprovem que são maçons. Tá?
Então, existem decretos proibindo ali a entrevistação, mas vamos ver os landmarks. Então, não adianta falar que você segue o landmark de um lado e no outro você rasga o landmark. É claro que tem que comprovar, é óbvio que tem que comprovar. Por isso que um é atrelado ao outro, tá? Então, existe a entrevistação sim. O que nós fazemos na Grande Loja da Paulista é a questão de você barrar ali quem não seja maçom, né? Os estelionatários ou aquele que usa o nome da ordem para fazer todo tipo de bobagem aí. Aí realmente é uma segurança tanto dos irmãos como da loja maçônica, do templo maçônico. Perfeito? Bom, estamos terminando essa primeira parte, vamos para a segunda parte, que eu acho que é a mais explosiva, digamos assim, e que talvez seja o objetivo desse breve bate-papo de hoje. Mas antes de partir para isso, eu vou fazer uma pergunta para todos que querem entrar na ordem maçônica, para todos aqueles que têm o desejo de entrar na ordem maçônica, têm um fascínio pela maçonaria, pela fraternidade. Você está preparado para entrar na ordem? Será que você está realmente preparado para entrar na ordem maçônica? Alguns podem dizer, bom, isso aí é vocês que vão dizer, né, quem estão em processo. Mas pense, existem postulados, existem requisitos, principalmente íntimos, digamos assim, que você deve olhar para dentro de si e responder. Você está preparado para entrar na ordem? A ordem, ela faz de bons homens excelentes homens. Você está preparado para ser uma pessoa melhor? É isso que você realmente quer? Você quer ser um diferencial na sociedade? Você quer ser um exemplo na sua família? Você quer ser um exemplo ali na sua cidade, no seu bairro, no seu país? Você quer praticar a caridade? Você quer realmente ter acesso ali às instruções maçônicas? Ou você está em busca de riqueza? Você está em busca de status? Você está em busca de um diferencial, ser melhor que todos por ser maçom, apesar do folclore, apesar dos ataques? Então não entre. Se você tiver esse tipo de pensamento, não entre. Você vai ser apenas mais um profano de avental. Você vai ser apenas mais um estorvo para a ordem. Então, procure outras confrarias, procure clubes que tratam de questões financeiras, que você pode ali se aliar. Maçonaria é coisa séria. Maçonaria é estudo, prática e dedicação. É muito estudo, é muito gasto, é muito sacrifício pessoal. Também, se você não tem tempo de frequentar as reuniões, que você sabe que existe, se você não tem tempo de se dedicar à ordem, não vai ser produtivo. Você vai se cansar, você vai se chatear, você vai se decepcionar. Então, sendo bem sincero, agora se você tem realmente um objetivo contrário a tudo que eu disse aqui, você poderá entrar na ordem conforme a sindicância e conforme ali quem te indicou, ou conforme a sua manifestação de interesse. Perfeito? Vamos aqui então para concluir. A segunda parte já pode parecer um pouco extensa, mas como eu disse, é o objetivo aqui do nosso breve bate-papo. Nós temos lido aqui muitos comentários e também algumas pessoas que nos perguntam sobre a posição da Glup, da Grande Loja da Paulista, na questão dos espúrios. Tá? Então tem muita gente que fala assim, vocês têm tratados com potências espúrias? Como que funciona para vocês a questão dos espúrios? Tá? E muitas pessoas que perguntam isso são aquelas pessoas que são doutrinadas. Elas não sabem nem o significado da palavra espúrio. Espúrio no contexto de falso, no contexto de mentiroso. Tá? Então, qual é a postura da Glup? O maçom ele sabe ali, através dos meios legais maçônicos ou não, saber se uma loja maçônica, saber se o irmão realmente é maçom. Então, se o irmão ele foi iniciado, aí voltamos até uma questão desse ponto. A maçonaria é uma sociedade iniciática. A maçonaria ela tem um CNPJ, ela tem a sua raiz jurídica, mas ela é iniciática, ela é ritualística. Então, alguns hoje em dia querem transformar a maçonaria em uma instituição de negócio, uma instituição apenas jurídica. E ela não é uma instituição apenas jurídica. Ela é uma sociedade iniciática, ou seja, você precisa passar por uma cerimônia para ser aceito. E essa cerimônia ela é igual em qualquer lugar do mundo. Então, se você passou por essa cerimônia, você é maçom. Se você foi iniciado por verdadeiros maçons, você é maçom. E tem a forma de se conhecer isso. Então, se coloca essa questão de espúria justamente por quê? Porque é feita uma doutrinação nas potências, é feita uma lavagem cerebral de dizer, olha, aqui na minha potência só existe a nossa potência, você foi iniciado na nossa potência, não existe mais nenhuma outra no mundo, e é só aqui que é a maçonaria. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo? Que a maçonaria, ela instiga, ela incentiva
o maçom na busca da verdade? Exatamente isso, pesquise. Toda potência tem uma biblioteca, nem que seja virtual, apenas para os seus membros. Existem bases maçônicas para você verificar. Então, a pessoa que entra, esse novo maçom, até maçons mais antigos, ficam com essa doutrinação na cabeça. Ué, só existe a minha potência? Só existe a Gloop? Só existe qualquer outra potência? E as outras? Elas não existem? Tanto no Brasil como fora do Brasil? E os maçons que têm mais de 60 anos de maçonaria, não são maçons porque não pertencem à minha potência? É uma questão lógica. Nós tivemos até recentemente no Brasil alguns embates de potências antigas, né? Potências com mais de 95 anos, não sendo mais consideradas maçons por questões administrativas. Então, irmãos, maçonaria se trata como maçonaria. Questões administrativas e jurídicas se tratam no campo jurídico. Tá? Então, tome muito cuidado quando você fala, olha, aquela potência espúria, aquele irmão é espúrio. Você conhece a história daquela ordem maçônica? Você conhece ali os trabalhos que são feitos naquela loja? Você conhece a história daquele irmão que foi iniciado? Não. Então, com que base você diz que A, B ou C são espúrios? Ah, porque a minha potência falou que não pertence à nossa potência é espúrio. Ou que não tem aval do país tal é espúrio. Irmãos, nós estamos num mundo de informação. Chegue no seu venerável e peça provas. Chegue ali no seu secretário e fala, poxa, qual que é a base disso? Mas também tem um ponto. Se você está na potência, que você, do seu coração, você quis entrar da sua loja maçônica e você acha que ali é o caminho certo, perfeito, você está ali no caminho certo. Toda potência tem um estatuto, toda loja maçônica tem um regimento. E se você decidiu entrar ali, você está abaixo daquele regimento, daquele estatuto. Então você vai aceitar o que for determinado ali. Isso é correto. Você não pode taxar outras potências, outros irmãos de não serem maçons, porque a sua potência assim acha conveniente. Tá? Então, o papel da Gloop, da Grande Loja da Paulista, é justamente esse. Jamais falar que potência A, B ou C é espúria, ou que loja maçônica é espúria, ou que tal irmão é espúrio. Até porque nós não conhecemos o trabalho dele. Então, falar é fácil. É fácil você colocar no comentário, é fácil você esbravejar, colocar na internet as suas convicções e você não tem base nenhuma. Então, assim, fica muito fácil. Então, estudem. Tá? Lembre do que nós dissemos no começo. E quando se fala também de regularidade de reconhecimento, isso é muito difundido no Brasil e pouco conhecido. Tá? Ninguém é dono da maçonaria, não existe uma patente maçônica, nós cansamos de falar isso aqui. Ninguém é dono da maçonaria. Ninguém fala em nome da maçonaria universal. Não existe um grão-mestre mundial. Não existe uma potência mundial. Existem diversas potências. Só no Brasil tem mais de 200. Imagine os outros países. Isso é conhecimento maçônico. Então eu tenho que saber, eu estou naquela potência, vou seguir as leis daquela potência. Mas eu não posso ser um ignorante maçônico de falar que não existe mais nada, só existe ali. Por que esse medo? Por que esse medo de que os irmãos saibam que existam outras? E com isso, e com essa questão, nós enfraquecemos a maçonaria no Brasil. Por que nós enfraquecemos? O meu sonho como maçom, eu acho que o sonho de todos os maçons sérios é ter ali uma união forte da maçonaria brasileira. Por quê? Independente se você ache que a potência ABX não seja reconhecida, mas você tem que ter, pelo menos, ali concordar que ela faz um trabalho maçônico sério. E tinha que ter, assim, ali, digamos até o termo, um selo de qualidade. Com isso, nós fortaleceríamos a maçonaria brasileira, pararíamos com a questão de vaidade, potência A, B ou C, e tiraríamos do nosso meio os estelionatários, tiraríamos do nosso meio aquelas pessoas que querem manchar o nome da ordem. Esse é o sonho, acho que de todo maçom que realmente ama a maçonaria. Quando se fala de regularidade e reconhecimento, eu trouxe aqui para vocês 12 regras da maçonaria universal. Tá? Eu vou citar cada um deles aqui. A primeira regra da maçonaria universal, isso você pode pesquisar, meus irmãos, para que vocês tenham uma base. Tá? Como eu disse, qualquer biblioteca virtual ou biblioteca física pode ter. A maçonaria é uma fraternidade iniciática, cujo fundamento tradicional é a crença em Deus, o grande arquiteto do universo. Segundo, a maçonaria é baseada nos deveres antigos e nos landmarks da fraternidade, especialmente no que diz respeito ao respeito absoluto pelas tradições específicas da ordem, essenciais para a regularidade da obediência. Terceiro, a maçonaria é uma ordem a qual eles só podem pertencer homens livres e de boas maneiras, que se comprometem
a colocar em prática o ideal de paz, amor e fraternidade. Quarto, a maçonaria visa o aprimoramento moral de seus membros, bem como de toda a humanidade. Quinto, a maçonaria ela coloca aos seus membros a prática exata dos rituais e simbolismos como modo de acesso aos conhecimentos que o farão evoluir. Agora sim, o sexto. A maçonaria impõe respeito às opiniões e crenças de cada um e de seus membros. Proíbe qualquer discussão ou controvérsia política ou religiosa. Constitui, assim, um centro permanente de união fraterna, onde reina uma compreensão tolerante e frutuosa harmonia entre os homens, que sem ela permaneceriam estranhos uns aos outros. A sétima, os maçons assumem suas obrigações em um volume da lei sagrada, a fim de prestar juramento ou promessa prestada, num caráter solene, sagrado e dispensável à sua perenidade. Oitavo, os maçons se reúnem fora do mundo profano, como nós já dizemos aqui amplamente o significado desse termo, em lojas, em reuniões, onde as 3 grandes luzes da ordem sempre devem estar presentes. Tá? Isso aí também é amplamente divulgado, não é segredo maçônico, nós até utilizamos isso para a prova da regularidade. Tá? O oitavo, os maçons não devem admitir em suas lojas mais do que homens maiores de idade, de reputação perfeita, pessoas honradas, leais e discretas, dignas de qualquer ponto de vista de serem seus irmãos e aptas a reconhecer os limites do domínio e do poder finito do homem e do poder eterno. O décimo, os maçons cultivam em suas lojas o amor à pátria, a submissão às leis e o respeito às autoridades constituídas, e consideram o trabalho como o dever principal do ser humano e o honram em todas as suas formas. O 11º, os maçons contribuem pelo exemplo ativo do seu comportamento sábio, viril e digno para o esplendor da ordem, respeitando o segredo maçônico. E o último, o 12º, os maçons devem mutualmente ajudar um ao outro em proteções fraternas, mesmo em caso de perigos para suas próprias vidas. Eles praticam a arte de preservar em todas as circunstâncias a calma e o equilíbrio, indispensáveis para um perfeito domínio de si mesmos. Esses são as 12 regras universais, 12 regras da maçonaria universal. Toda loja maçônica, potência maçônica, todo maçom deve seguir. Além disso, temos também os 8 pontos de reconhecimento e regularidade, tá? Só para os irmãos terem uma noção. Isso também para aqueles que seguem ali a tutela da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas viraram também outros pontos de reconhecimento que, se forem seguidos, são maçons que foram dados ali pela Grande Loja Unida da Inglaterra, tá? Para o conhecimento dos irmãos, a seguir os 8 pontos de reconhecimento emitidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1929 e aceito pelas obediências regulares. Então, vocês já ouviram aqui, já tiveram uma percepção do que são potências regulares e reconhecidas, tá? Não é por aval de potência A, B ou C, e sim pelo cumprimento dessas regras. A primeira, que é a regularidade de origem, ou seja, cada obediência deverá ter sido estabelecida legalmente por uma outra obediência reconhecida ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. O segundo, que a crença no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada deverá ser uma qualificação essencial de seus membros. Que todos os iniciados deverão tomar seu juramento por um volume da lei sagrada, tá? Que pese ali nos valores da consciência dos indivíduos particulares que estejam sendo iniciados. A quarta, que os membros das obediências e lojas individuais sejam compostas por homens. Nós vamos entrar nesse assunto também, nós já entramos aqui em outros podcasts, tá? E cada obediência não poderá ter nenhum intercurso maçônico de qualquer tipo nesses períodos. Quinto, que a obediência deverá ter soberana jurisdição sobre as lojas. Eu vou repetir. Quinto, que a obediência deverá ter soberana jurisdição sobre as lojas, sob seu controle, ou seja, que será responsável, independente, autogovernável, com somente uma indisputável autoridade sobre a loja ou graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre maçom. Dentro de sua jurisdição, e não poderá dividir sobre quaisquer meios tal autoridade, como o Supremo Conselho ou outro poder que clame qualquer controle ou supervisão sobre estes graus. Sexto, que as grandes luzes da franco-maçonaria deverão sempre ser exibidas quando a obediência às suas lojas subordinadas estiverem em trabalho. A sétima, que a discussão sobre religião e política dentro das lojas seja estritamente proibida. E o oitavo e último ponto, que os princípios dos antigos landmarks, costumes e usos das oficinas sejam estritamente observados.
Então, são esses os pontos de regularidade e reconhecimento. Isso você pode pesquisar, isso você pode perguntar para o seu venerável mestre, isso você pode ali ter acesso como maçom. E você vai ter uma noção melhor que a questão de potência A, B ou C não interfere. E sim, que a maçonaria é universal. E desde que ela siga esses regulamentos, esses pontos, ela é regular e reconhecida. Tá? Existem pontos aqui que nós devemos nos adentrar e aprofundar em outro ponto. Tá? E em se falando da Grande Loja Unida Paulista, ela tem um estatuto que todos os irmãos grupianos devem ter ali, ter como regra, como base, a sua leitura, que engloba a regularização, os pontos de regularização, os pontos de conhecimento e os landmarks. Perfeito? Então nós entramos nesse ponto, então desmistificamos essa questão de espúrio e já identificamos então as 12 regras da maçonaria universal e os 8 pontos de reconhecimento universais também, os postulados, tá? Estamos em via de concluir aqui o nosso bate-papo de hoje. Temos os 2 últimos assuntos, tá? Que é como a maçonaria está sendo tratada hoje no Brasil. Existe, claro, aquele romance, existe, claro, a maçonaria é belíssima, eu sou suspeito para falar. Ela tem ali a sua temática, ela tem ali o seu simbolismo, ela tem ali sua filosofia que realmente muda a vida de um homem. Então, o meu relato, o meu testemunho é que mudou a minha vida. Tá? E continua mudando. O maçom ele não é perfeito. Qual a diferença do homem maçom para o homem que não é maçom? É que o maçom ele tem as ferramentas para se melhorar. Ele tem os ensinamentos, as instruções para se melhorar como pessoa. A questão da entrada da ordem, a questão da propagação da ordem nas redes sociais, como que é vista, tá, no Brasil e no mundo? No Brasil, eu concordo que nós temos que manter a tradição. Eu concordo que tem que ter um limite para essa questão da exposição da maçonaria. Vocês podem verificar que todas as nossas redes sociais, assim como diversas potências, tanto nacionais como internacionais, são faladas as questões institucionais da ordem, assim como o nosso bode-papo e o nosso podcast. Então esse é o intuito. Esse é o intuito de não revelar ritualística, não revelar ali as questões tradicionais. Então concordo com isso. A entrada na ordem, também nós falamos muito sobre isso. Isso vai da administração da loja, não é landmark, não é orientação maçônica. O maçom ele só pode entrar na maçonaria se ele for convidado, se ele for conhecido do quadro. Mas o homem também ele pode requerer ingresso. Em todos os sites, em todas as partes do mundo, em todas as potências maçônicas, existe uma área de manifestação de interesse. Mas é físico. Ele é avaliado das duas formas, por maçons. Tá? Então, algumas coisas realmente que acontecem no Brasil, isso é particular, tá? Isso é particular. É a minha visão. Eu não concordo. A tradição ela tem que ser mantida. Tem que haver ali uma comunicação com a loja maçônica, com outro maçom. Essa é a via tradicional. Saindo disso, acaba se tornando, principalmente no Brasil, uma questão mercantilista. Tá? Agora, como que é tratado no Brasil e no mundo? Muitos maçons aqui que vão ver esse bode-papo vão pesquisar. Principalmente no site da Grande Loja Unida da Inglaterra. Existe ali uma área de interesse. Os maçons dos Estados Unidos, da Europa, eles fazem palestras para angariar novos membros. Eles estão errados? Eles são espúrios? Não. Eles fazem conforme acharem melhor administrativamente. E as potências brasileiras que têm um vínculo com essas potências internacionais? Vamos chamá-las de espúrias? Porque uma vez que as chamam de espúrias, acabam trazendo esse termo para elas próprias. Não é errado. Cada potência maçônica, cada loja maçônica, ela decide como quer ter ali novos membros ou aceitar, votar pela aceitação de novos membros. No Brasil, realmente, isso não funciona. Eu concordo com a tradição, concordo. Concordo porque aqui, infelizmente, querem transformar a maçonaria numa questão mercantilista, querem ganhar dinheiro com o nome da maçonaria e não entregam o que prometem. Então, eu sou pela questão da tradicionalidade. Mas o que nós não podemos é colocar a maçonaria numa caixa. Fechar a maçonaria e dizer só nós temos a chave. Ou que é amplamente também divulgado aí nas mídias sociais. Você quer entrar na maçonaria? Se você não entrou ainda, você não é digno. Fique calmo, que nós estamos em todos os lugares, nós estamos te observando. Como assim? Então isso é de uma ignorância total. Quem fala isso? Será que realmente é maçom? Será que realmente entendeu o conceito? Você, às vezes,
a tentar diminuir uma pessoa que tem um desejo de entrar na ordem, dizendo, se você não entrou, você não é digno. Nós estamos te vendo, um dia nós te convidaremos. E se essa pessoa na cidade dela não tiver uma ordem maçônica, isso a impede de ir atrás, bater na porta de uma ordem maçônica e pedir ingresso? Então são questões que nós temos que pensar, tá? Mas repito, eu concordo com a tradicionalidade, tá? Muitos que adentram a ordem não têm a noção da soberania da potência, não só no nosso país, mas também em outros países, às vezes que tem ali uma ligação, um tratado de mútuo reconhecimento e amizade. Então, poucos se unem nesse ponto. O que mais nós temos hoje no Brasil é a vaidade na internet, a vaidade de cargo, é a vaidade de potência. Então, voltando até um pouco naquele assunto que nós falamos, que o nosso sonho é fortalecer a maçonaria brasileira. Mas por que ela não consegue ser fortalecida? Justamente pela vaidade. Pela vaidade de achar que aquela potência ela está se saindo melhor, ou de achar que aquele cargo é maior que o meu, ou ele pode, às vezes, obliterar o meu cargo, criar uma sombra no meu cargo, e a maçonaria continua dessa forma. Tá? Mas, esse recado final é para vocês, para todos os verdadeiros irmãos maçons que mantêm a maçonaria viva, que praticam a maçonaria e que amam a maçonaria. A todos os irmãos que estão adormecidos, todos aqueles que adentraram a ordem agora ou que queiram voltar. Lutem pela maçonaria. Ela só se manteve através de irmãos como vocês, que mantiveram essa chama da maçonaria, mantiveram essa tradição viva até hoje. E o futuro da maçonaria está na mão de vocês. Não desistam. Não desistam por essas questões de ignorância maçônica. Não desistam por essas questões de vaidade maçônica. Vá lá, faça seu papel como maçom. Cada maçom é uma reunião inteira, é uma loja inteira, é uma loja maçônica. Leve essa tradição maçônica para o futuro. Seja um verdadeiro maçom. Nós vivemos em comunidade, mas se você fizer o básico, se você fizer o seu papel, com certeza a maçonaria vai chegar cada vez mais longe. Não deixe que a maçonaria ela seja atacada, que a maçonaria ela se perca nos seus princípios. Não existe duas verdades. Então, para o verdadeiro praticante de maçonaria, para o verdadeiro estudante de maçonaria, sabe o que eu estou dizendo. E só há um caminho para perpetuar aí a nossa tradição. Tá? Então, lutem. E é através de vocês que nós temos que fazer o melhor onde nós estivermos. Sejamos gratos e leais àqueles que nos abriram as portas da maçonaria. Faça a diferença. Esse é o papel e um dos objetivos do verdadeiro maçom. Estamos encerrando esse bode-papo. Espero que ele tenha sido produtivo. Depois de todo esse tempo, tendo essas mensagens, tendo esses comentários, resolvemos calhar aqui de fazer esse bode-papo aqui nos estúdios para poder responder essas perguntas. Espero que vocês tenham entendido, que seja produtivo para vocês. Antes de comentarem, antes de tecerem qualquer tipo de posição, meditem, pensem, pesquisem. O importante é a maçonaria. Maçonaria traz paz, traz união e concórdia. Então, onde se disser que é maçonaria, mas traz desunião, desconfiança e confusão, não é maçonaria. Maçonaria é a luta constante pela liberdade, igualdade e fraternidade, pelo amor fraternal, pela caridade e pela verdade. E nós acreditamos que o grande arquiteto do universo, que é um Deus único, Deus de toda a humanidade, Criador, está neste caminho, nos deu essa missão e a ela nós devemos seguir. Sou Cristiano de Almeida, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja da Paulista. Foi um prazer tê-los aqui nesse breve bode-papo. Espero que tenham assistido aí os bode-papos anteriores, sim. Principalmente ao podcast anterior, com certeza fez alguma diferença, te ajudou a pensar e ter ali novas opções para você ter um entendimento melhor da nossa cultura maçônica, da nossa tradição maçônica. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e espero vocês no nosso próximo bode-papo e também no nosso próximo podcast da Grande Loja Unida Paulista Group.